Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então a mais um vídeo, mais um resumo de livro. Dessa vez um livro chamado 100 mitos sobre a Revolução Russa, da Regiane Bertini, um livro muito famoso e muito bom. Só que eu li duas vezes esse livro, uma vez não me importando muito, outra vez fazendo um resumo e relendo. E com isso, alguns mitos eu vou falar mais, outros eu vou falar bem pouco, porque eu achei que não são tão importantes assim. Então, pode ser que eu fale por 1 minuto de um mito e por 10 de um, porque alguns são muito mais importantes. Por exemplo, tem uma parte no livro que ela fala daquele filme O Encoraçado Potemkin, que é um filme propagandístico, né? E ela desmente a propaganda que esse filme fez, e ela fala de 5 ou 7 mitos apenas desse filme, que conta uma versão distorcida de um evento na realidade. Então, com isso, algumas partes eu vou falar bem mais rápido. No entanto, ainda assim vai ser uma série de vídeos grande. Bom, vamos lá então, sem enrolação. Primeiro mito. As relações trabalhistas na Rússia eram atrasadas. Na Rússia, a servidão durou mais ou menos 2 séculos e meio, e na Inglaterra durou de 1086 a 1781, ou seja, 695 anos. Na Inglaterra, em 1743, 53,7% dos camponeses eram servos, e na Rússia de 1763, 53% dos camponeses eram servos, ou seja, mais ou menos a mesma coisa. Nos últimos anos antes da abolição, em 1861, na Rússia uma minoria da população era de servos, 18%, ou seja, menos de um terço. 2. A Rússia não acompanhou a Revolução Industrial. Podemos ver pela tabela a seguir que não é bem verdade. No período entre 1890 e 1913, a indústria russa quadruplicou seu desempenho. Por quase 15 anos antes da Primeira Guerra Mundial, o crescimento médio anual do Produto Nacional Bruto foi maior do que na Europa Ocidental, salientou o ex-diretor do Instituto de História Russa, Andrei Sakharov. Na indústria de algodão e açúcar, atingiu de 4º ao 5º lugar no mundo. Na indústria de petróleo, na virada do século XIX para o XX, era o líder mundial, estabelecendo na região de Baku um grande centro petrolífero. No final do século XIX e início do XX, a Rússia era uma das maiores potências têxteis do mundo, com grandes fábricas de tecidos como chita, algodão e cetim. A produção de algodão migrou para a área central com a Guerra Civil Americana. Já em 1725, um alto forno foi lançado em Niziv Tagil, da fábrica N. Demidova. Ele foi o maior do mundo. Em 10 anos, a Rússia, em termos de produção de ferro gusa, tomou a posição de primeiro lugar no mundo e o manteve até o início do século XIX. O ferro mais barato das fábricas estatais dos Urais era exportado para a Inglaterra. A rede ferroviária na Rússia abrangia 10.067 km, dos quais a Grande Siberian Way, que tinha 8.000 milhas, foi a mais longa do mundo. De 1880 a 1917, foram construídas 58.251 km de ferrovias, o que dá um aumento anual de 1.575 km. Enquanto no período soviético de 38 anos, ou seja, até final de 1956, foram construídos apenas 36.250 km, ou seja, 955 por ano. A Russian Highways, em comparação com outras companhias, oferecia a seus passageiros o transporte mais barato e confortável do mundo. 3. A industrialização russa vinha de capital estrangeiro. O capital estrangeiro não foi mais que 9 a 14% de todo o capital industrial. Dos equipamentos e bens de capitais necessários na indústria nacional, 63% eram fabricados no país e apenas pouco mais de um terço eram importados do exterior. No início do século XX, a participação de proprietários de empresas estrangeiras em edifícios comerciais representava apenas 11,3%. 4. A Rússia não era competitiva no mercado mundial. A Rússia czarista possuía grande superávit comercial que lhe proporcionou uma colossal reserva de ouro. Por meio de comércio favorável e da confiabilidade econômica que atraiu investidores britânicos e franceses na compra de títulos do governo, a Rússia havia acumulado a maior reserva estratégica de ouro da Europa. Em 1914, cerca de 1,7 bilhões de rublos, ou 850 milhões de dólares, ou cerca de 1.200 toneladas. Os rublos russos, extraordinariamente, foram totalmente conversíveis, com o valor nominal de todas as notas de papel em circulação apoiada por 98% de ouro. A Rússia produziu 80% da produção mundial de linho e forneceu 50% de todos os ovos de importação mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, a colheita de grãos dobrou, segundo o Brasol, em 1959. Em 1913, a colheita russa de grãos foi maior do que a Argentina, Canadá e Estados Unidos juntos.
bem diferente do paraíso entre aspas soviético, que não supria nem seu consumo interno e era forçado a importar 9 milhões de toneladas dos Estados Unidos, 5 milhões do Canadá e 4 milhões da Argentina. Boa parte dessas importações eram pagas com empréstimos externos e com a utilização das reservas de ouro. No final da era soviética, as importações atingiram enormes somas. Em 1985 a 86, as importações de cereais foi de 3,6 vezes maior do que as exportações de 1909 a 1913 do período czarista. A industrialização russa começou no século XVI, onde já havia uma indústria desenvolvida e artesanato, especialmente no setor de armas e artilharia, algo que acelerou o processo de unificação e a demarcação das atuais fronteiras. Em termos de produção de armas de fogo e outras armas, em matéria de qualidade e diversidade, a Rússia era naquela época talvez um dos líderes europeus. O tamanho do parque de artilharia era de 2.000 armas, o que é superior com relação a outros países europeus, e todas as armas eram de produção nacional. Grande parte do exército, cerca de 12.000 pessoas, até o final do século XVI, estava equipado com armas de pequeno porte de produção nacional. Perto das vitórias alcançadas nesse período, a captura de Kazan, a conquista da Sibéria e assim por diante, foi devido à qualidade e o sucesso do uso de armas de fogo. Em meados do final do século XVII, uma série de novas empresas surgiu: indústria siderúrgica, fábrica de têxteis, vidro, fábrica de papel, etc. Além disso, também havia produção e desenvolvimento de produtos de couro que, em grande parte, foram exportados, inclusive para países europeus. Houve também um grande número de tecelagens. Algumas das empresas da época eram bem grandes. Por exemplo, uma das fábricas de tecelagem, em 1630, foi localizada em um edifício de 2 andares que abrigava máquinas operadas por mais de 140 funcionários. Na primeira metade do século XVIII, o imperador Pedro o Grande começa a desenvolver a exploração das jazidas de minério de metal. Foi nessa época que o engenheiro de Minas, Cosma Frolov, construiu para a mineração de ouro a maior estrutura hidráulica do mundo. 5. O mito do czar absolutista ou autocrático. O mito começou em 1850 pela mídia inglesa, que fazia parte do Grande Jogo. O imperador russo tinha maior autonomia em assuntos militares e de relações estrangeiras, mas tratando-se de questões internas, suas funções se limitavam à escolha dos ministros e convocações de eleições, o mesmo poder concedido aos monarcas modernos. A influência de Nicolau II era tão restrita que ele mesmo não podia participar das reuniões da Duma, apenas fazendo visitas. No Código de Leis de 1832, foi dada a primeira definição legal do sistema estatal do Império Russo. No artigo 1º, define o caráter do imperador como soberano, autocrático e ilimitado. Já no artigo 47, assinala que a implementação do poder autocrático do imperador está sujeita ao princípio da legalidade. O Império Russo deve ser gerido em uma base sólida de leis positivas, instituições e estatutos que delimitem o poder autocrático. No Código de Lei de 1649, podemos ver os mais representativos órgãos estatais, como a Duma Boiarda, que era uma Assembleia Legislativa, e os órgãos distritais, que era o Zemский Sobor. A partir de 1860 e 1870, o imperador Alexandre II aumentou a autonomia desses governos distritais, criando o Zemstvo em 1864 e conselhos municipais em 1870, além do Senado como mais alto órgão da justiça administrativa. Esses órgãos provinciais tratavam de assuntos rurais e urbanos, referentes à justiça administrativa local, e o mais importante, cuidavam de certos setores, tais como a presença de assuntos militares, pagamento de imposto, fábrica e assim por diante. Essa política social visava a destruição de privilégios e da equação da população em matéria de direitos individuais, e o resultado foi uma nova queda do valor do status de nobreza. Os eleitos precisavam do apoio da opinião pública não só para se reeleger, mas porque, no caso de abuso de poder, eles eram ameaçados pelos camponeses de linchamento. Como regra, os eleitos agiam como protetores da comunidade, seus organizadores e intercessores. O Zemstvo também tinha a função policial de supressão de comportamento antissocial, delitos, agitações, detenção de vagabundos e desertores, expedir passaportes, banimento da comunidade para os maus ou perversos, comportamento criminoso. Os policiais também eram eleitos pela comunidade, portanto, para continuar no cargo, não poderiam cometer abusos e precisavam ser cordiais. Como podemos ver, a comunidade é capaz de resolver problemas complexos. Mesmo assim, ainda havia conflitos entre agricultores, proprietários e o Estado. Na verdade, todas as revoltas camponesas tinham base jurídica, eram motivadas pelas diferenças entre as leis e os costumes, pois o que parecia justo para os camponeses não parecia certo diante da lei. 6. A Rússia Imperial não tinha eleições. Havia eleições com voto secreto, a principal delas para a Duma estatal, similar a um parlamento.
só que o voto era censitário. Voto censitário, para quem não sabe, é voto definido pela renda da pessoa ou da família. 7. Os camponeses não tinham acesso à terra. É claro que nas aldeias existiam pessoas pobres, que inclui os camponeses sem terra e gado, mas eles são relativamente poucos. Em 1917, na parte europeia da Rússia, a percentagem de famílias sem terra foi de 8,1% e sem gado 13,55%. Na Sibéria não existiam camponeses sem terra e apenas 6,1% não tinham gado. Segundo Richard Pipes, famoso historiador liberal, até a Revolução de 17, abre aspas, a Rússia foi um exemplo clássico de país de pequenos proprietários, fecha aspas. Após a vitória dos revolucionários, os camponeses foram arrebanhados à força em grandes fazendas coletivas. Os que resistiram foram mortos ou enviados para o exílio. Os historiadores modernos estimam que o número de vítimas da coletivização fosse de aproximadamente 10 milhões. Durante o reinado de Nicolau II, na época de 1906 a 1914, foram distribuídos mais de 31 milhões de acres de terra para mais de 3 milhões de pessoas. Em seu governo foi autorizado ao National Camponese Land Bank, a maior instituição do mundo de empréstimo de terra e empréstimo aos camponeses, para comprar as terras dos latifundiários e revendê-las aos camponeses em condições extremamente favoráveis. Forneceu empréstimos a longo prazo de até 90% do valor da terra a juros baixos de 4,5% ao ano. O resultado dessas políticas foi que, em 1914, mais de 80% da posse de terras aráveis da Rússia europeia estava nas mãos dos camponeses. Para os camponeses que estavam dispostos a deixar a parte europeia da Rússia a fim de obter benefícios fiscais, receberiam do Estado plenos direitos de propriedade de um lote e 15 hectares por pessoa ou 45 hectares por família. O governo também arcaria com os custos do transporte de todos os equipamentos para o local de assentamento e mais de 200 rublos por família, o que não era uma pequena quantia, mas sim o equivalente a 5 salários mensais de um operário. Na Sibéria foram construídos armazéns estatais e trazidas máquinas agrícolas e implementos para abastecer a população a preços extremamente baixos. Nessas áreas foram construídas estradas, escolas, igrejas e hospitais. Em 1913, 2 milhões de famílias receberam lotes. Para esse trabalho complexo, foi mobilizado um exército de mais de 7 mil topógrafos e agrimensores. Assim, às vésperas da Revolução de Fevereiro, os camponeses, com base em propriedade e locação, tinham 100% das terras aráveis da Sibéria e cerca de 90% na parte europeia da Rússia. 8. Havia imensos latifúndios nas mãos dos nobres. Às vésperas da Revolução, dos 107 mil nobres, apenas 8% era proprietário de terras. 9. A nobreza russa vivia no luxo. No censo de 1882, a população urbana de Moscou possuía 2.413 nobres, dentre eles 15,5% prestavam serviços na indústria, no comércio e em empresas de transporte, outros 15% eram profissionais liberais e 4,9% estavam abaixo da linha da pobreza, sendo empregadas domésticas, prostitutas e pessoas sem ocupação definida. Em 1897, 15,3% da nobreza de ambos os sexos era analfabeta. Devido à pobreza, quase metade dos aristocratas não podiam se casar. Mesmo funcionários casados tinham dificuldade de criar seus filhos e muitas vezes transferiam essas despesas ao Estado, mandando seus filhos para o corpo de cadetes e suas filhas para os internatos. Devaneios de Adalberon. Adalberon de Laon imaginava uma sociedade à imagem e semelhança de Deus. Se a natureza divina era trina, a sociedade também deveria ser, e por isso ele imaginou 3 ordens sociais: o clero, a igreja das orações, nobres e cavalaria, a igreja das lutas, e a terceira, o povo trabalhador, a igreja da labuta. Essa última apoia as outras, e todas apoiam todo o edifício da humanidade. Porém, como na maioria dos sonhos, os devaneios de Adalberon nunca se tornaram realidade. Mesmo na Idade Média, as interações econômicas e sociais eram bem mais complexas. O exemplo disso eram os cavaleiros templários, simultaneamente guerreiros, monges e comerciantes. No ano de 1030, essas teorias eram apenas divagações harmoniosas, as 3 ordens se completavam, trabalhavam juntas para o bem comum. Apenas 800 anos depois é que foi feita a releitura de Adalberon, substituindo o termo ordens por estruturas sociais, e a pacífica relação de reciprocidade entre as ordens foi trocado por um regime de opressão. 10. Os militares e clérigos russos eram grandes proprietários de terra e a elite da sociedade. Em 1903, mesmo entre os tenentes generais, apenas 15,2% eram proprietários de terras. Mesmo as patentes mais altas do exército, 58,7% não tinham propriedades, 95% dos coronéis não tinham a posse da terra. Os salários dos oficiais mais subalternos eram menores ou iguais ao salário médio de um trabalhador em São Petersburgo. Um capitão ganhava por mês
43,5 rublos, convertido e corrigido, $543 ou R$ 1.903. Um tenente, 41,25 rublos, ou $515 ou R$ 1.804. Um operário, de 21,7 a 60,9 rublos, ou 271 a $761, ou 949 a R$ 2.664. Vendo essa pirâmide social russa, ela perdeu a barriguinha, entre aspas, mas o quanto ao topo. Seria o clero ortodoxo russo o grande proprietário de terras e a elite? Se os padres católicos eram celibatários que destinavam todos os recursos para a instituição da igreja, os popes ortodoxos eram pais de família que priorizavam, além de Deus, suas esposas e filhos. Nesse sentido, seria difícil pensar em terras da igreja no mundo ortodoxo, já que quando um padre ortodoxo morre, suas terras são distribuídas entre seus filhos, que não necessariamente exerceriam a mesma profissão do pai. Quanto à riqueza do clero, podemos dizer que existem vários tipos de riqueza. Eles eram culturalmente ricos, possuíam uma formação acadêmica abastada, eram guardiões de um grande patrimônio histórico e artístico, mas em matéria de dinheiro, deixavam muito a desejar. Entre 1903 e 1917, a média mensal de um sacerdote era de 25 a 41,6 rublos, convertido e corrigido, 312 a $520, ou 1.093 a $1.820, igual ao de um operário. O cargo mais alto da Igreja Ortodoxa, o de bispo, ganhava 125 rublos, ou $1.562, ou R$ 5.468, igual ao de um médico e pouco mais de um professor ginasiano, que ganhava 100 rublos, ou $1.250, ou R$ 4.375. Os diáconos ganhavam 25 rublos, ou $312, ou R$ 1.093. Os cantores ganhavam 12,5 rublos, ou $156, ou R$ 546. Na Idade Média Ocidental, o alto clero era em sua maioria proveniente de famílias ricas e proeminentes, enquanto na Rússia os sacerdotes eram substituídos por seus filhos. O clero era uma classe fechada, quase hereditária. Em 1790, a participação dos representantes de outros grupos foi responsável por cerca de apenas 0,8% do total. O livre acesso ao clero foi proibido, não por lei, mas por costume, e cada clérigo estava ligado à sua posição em tempo integral, servindo sua paróquia. A partir de 1719, os sacerdotes estariam restringidos às suas igrejas e congregações, e não seria permitida a alteração do local de serviço e seu estado sem a permissão das autoridades espirituais e temporais. Os clérigos foram proibidos de se envolver em quaisquer atividades de negócios como comércio e indústria, até mesmo alugar suas casas. Foram proibidos de participar de reuniões, de intervir nos assuntos mundanos, de intermediar petições, ir ao teatro, jogar cartas, fumar, dançar ou assistir a danças, cortar a barba e os cabelos, obrigados a usar roupas modestas, principalmente cores escuras e cores especiais, roupões e túnicas. Até 1725, os clérigos tinham que pagar impostos e eram convocados para o serviço militar obrigatório. Só em 1823 tiveram direito ao voto em condições de igualdade com os demais. Em 1804, a lei reconheceu o direito do clero para adquirir propriedades de terras sem servos, no entanto, por causa da pobreza, não poderiam ter esse direito amplamente exercido. Apenas na década de 1860, o espaço do quintal do clero rural entrou em sua propriedade privada, ao mesmo tempo ele recebeu o pleno direito de adquirir e alienar bens móveis e imóveis, terrenos, casas, etc. Durante a primeira metade do século XVIII até o século XIX, em termos de educação, os sacerdotes ultrapassavam a elite governamental da Rússia, mas a sua renda era de 4 a 5 vezes inferior até mesmo a dos oficiais júniores. Na primeira metade do século XIX, ela melhorou um pouco e se tornou de 1,5 a 2 vezes menor. Em Moscou, em 1882, dos 6.319 integrantes do clero, apenas 40% pertenciam ao Ministério de Adoração, o restante era composto por funcionários públicos, professores, médicos, escritores e artistas, 450 trabalhavam por contrato, 356 estavam em hospitais e asilos e 134 mantiveram-se entre os elementos das subclasses. Essas condições adversas fizeram com que a proporção do clero na população do país diminuísse lenta e continuamente, de 1,9% em 1719 para 0,5% em 1913. A Igreja não era cúmplice do Estado, como muitas vezes é afirmado. Após as reformas de Pedro, com o Sínodo de 1721, foi abolido o patriarcado russo e as decisões da Igreja russa foram subordinadas aos gregos. Em 1726, a gestão dos bens da Igreja foram transferidos para as instituições do Estado, o que torna risível o termo terras da Igreja. 11.
As condições de vida dos camponeses russos eram péssimas. O croata Yuri Križanić, que viveu de 1618 a 1683, viveu na Rússia por mais de 15 anos e tinha um bom conhecimento da vida russa e observou maior riqueza e um alto padrão de vida da população de Moscou e da Rússia em relação aos seus vizinhos mais próximos. Abre aspas. A terra russa é mais rica, superior aos lituanos, poloneses e suecos. PS. Aqui eu abro um parênteses porque, dependendo do período que esse croata viveu, a comunidade polaco-lituana já tinha sido devastada pelo dilúvio, que foi uma série de guerras envolvendo Rússia, Suécia e comunidade polaco-lituana principalmente, e cerca de 50% da Bielorrússia morreu, algo assim, e 40% da Polônia. Então tem que considerar isso aí também. Ele também observou que as classes mais baixas, os agricultores e moradores da cidade, abre aspas, a vida na Rússia é muito melhor e mais confortável que nos países ricos, fecha aspas. Segundo ele, os pobres e ricos na Rússia não diferem muito, pois, abre aspas, comem pão de centeio, peixe e carne, fecha aspas, e conclui que, em nenhum dos reinos as pessoas comuns não vivem tão bem e em nenhum lugar tem tantos direitos como aqui. De acordo com o viajante francês Gilbert Roma, que viajou pela Sibéria em 1780, afirmara que os camponeses siberianos viviam melhor que os seus homólogos franceses. O inglês John Parkinson, que viveu de 1567 a 1650, observou que camponeses russos vestiam-se muito melhor que os lituanos e durante as campanhas do exército russo no exterior, entre os anos de 1813 e 1814, os soldados foram surpreendidos pela pobreza dos camponeses polacos e franceses em comparação com os russos. O explorador inglês William Tuck, autor de um livro sobre o reinado de Catarina II, afirmava que, abre aspas, os impostos eram moderados, os bens eram baratos, a comida era variada, as pessoas estavam satisfeitas com as boas leis. Este império proporciona a qualquer um que cumpra os requisitos de sua categoria fundos suficientes para alcançar o bem-estar. A maioria dos cidadãos russos vive melhor do que a grande maioria da população da França, Alemanha, Suécia e alguns outros países. Isso é verdade para todas as classes. Fecha aspas. O pesquisador alemão August von Hachthausen, que viveu de 1792 a 1866, reconhecido especialista em agricultura da Rússia e da Europa Ocidental, ao estudar o campo sociológico das relações agrárias na Rússia em 1843, observou que não há país onde os salários supriam tão bem as necessidades básicas como na Rússia. De acordo com D.M. Wallace, a alimentação na Rússia consistia principalmente de pão e produtos hortícolas com adição de carne. Era uma alimentação monótona, mas não passavam fome, tinham uma média de 3.000 calorias e 75 a 80 gramas de proteínas por dia. Segundo estudos atuais, as calorias adequadas para que um homem adulto mantenha o seu peso constante é de aproximadamente 2.500 calorias e 56 gramas de proteína por dia, portanto era mais que o necessário. No século XVIII, a posição dos camponeses russos deteriorou-se, mas na primeira metade do XIX recuperou-se e na segunda metade melhoraram, bem como no resto da Europa. Os camponeses russos tinham um pico de trabalho, 4 a 5 meses, apenas durante o plantio e colheita, época que era bem desgastante, porém, no resto do ano tinha uma rotina tranquila. Não havia muito a ser feito depois do plantio, a não ser uma pequena manutenção e esperar a colheita. Durante o inverno, uma das poucas tarefas que poderia ser realizada era o processamento do linho, época que um plantio era inviável. Os camponeses russos trabalhavam menos da metade do tempo de um trabalhador moderno brasileiro. Em 2016, no Brasil, tivemos um total de 254 dias úteis e 247 na Rússia. Já para os camponeses russos no início do século XX, foram de 83,6 dias na província de Tambov, que não possuía terra preta, 73,9 dias nas províncias de Tambov e de Terra Preta, de 70 a 102,5 dias em 4 distritos da província de Smolensk, de 104 dias no distrito de Volokolansky e na província de Moscou, 86 dias em Starobelsk, na província Kharkov, de 90 dias no distrito de Vologda. Detalhe que esses são feriados previstos, mas a qualquer momento a comissão de anciãos, conciliadores e camponeses poderia adicionar um feriado. Vejamos alguns relatos da época sobre esse fato. Abre aspas. São celebrados tais feriados, que não são encontrados em qualquer calendário, como o dia do Santo Príncipe Boris e Gleb, que, de acordo com a superstição dos camponeses, o pão não pode ser processado, porque a adição desse dia certamente pode ser danoso. Fecha aspas. Kiev, Podolsky, província Volyn. Numa aldeia no mês de julho, exigiu-se que ninguém trabalharia por 10 dias, por ocasião da vinda do ícone de São Nicolau Moshaikogo, localizado na Catedral de Volokolansky, abre aspas. Aqueles que trabalharam na época foram sujeitos a uma multa bem conhecida, fecha aspas.
É verdade que na Rússia os servos tinham direitos limitados comparados a outros grupos da população. No entanto, um servo poderia processar e ser uma testemunha no tribunal, tinha o direito de, com o consentimento do proprietário de terra, mudar-se para outras classes. E ao contrário da opinião popular e da literatura, os camponeses legalmente e factualmente até 1861 tinham o direito de reclamar de seus senhores e, ativamente, utilizavam desse direito. Ao contrário de muitos países da Europa, como a Polônia, onde o assassinato de um servo não era considerado um crime de Estado, eram apenas sujeitos à disciplina da Igreja, a lei russa protegia a vida e a propriedade dos camponeses dos abusos dos proprietários de terras. O assassinato de um servo era considerado um crime grave. O Código de 1649 dividia o grau de responsabilidade do proprietário para homicídio de servos em culposo e doloso. No caso de homicídio culposo, sem intenção de matar, o nobre era preso até novas ordens do rei. Quando o homicídio era doloso, o culpado de assassinato premeditado era executado, independente de sua origem social. Durante o reinado de Elizabeth, quando a pena de morte na Rússia foi efetivamente abolida para a nobreza, os responsáveis pela morte de seus camponeses eram enviados para a prisão. Catarina II, em 1775, autorizou o governador-geral a processar os proprietários por maus tratos aos seus camponeses. As penas incluíam o confisco de propriedades pelo Conselho dos Curadores. Alexandre I, em 1817, puniu os proprietários estatizando suas terras. Durante os anos de 1834 a 1845, o governo levou a julgamento 2.838 nobres, aos quais 630 foram condenados. Durante o reinado de Nicolau I, 200 propriedades eram anualmente confiscadas. 12. A classe operária não era amparada por qualquer tipo de legislação trabalhista. No reinado de Catarina II, de 1762 a 1796, foram publicadas leis em relação às condições de trabalho, no qual foram proibidos o trabalho de mulheres e crianças nas fábricas e criada uma jornada diária de 10 horas. Em 1897, a jornada de trabalho diária era de 11,5 horas e em 1917 era de 8,9 horas. Durante o reinado de Nicolau II, antes da convocação da Primeira Duma, foram emitidas leis especiais para garantir a segurança dos trabalhadores nas indústrias de mineração, ferrovias e fábricas que, em seu processo de produção, pudessem causar riscos à vida e saúde dos trabalhadores, como, por exemplo, fábrica de pólvora. O trabalho infantil antes de 12 anos foi proibido e os jovens e mulheres não poderiam trabalhar no período noturno entre 9 horas da noite e 5 da manhã. No sábado, dia antes de feriados, e no período noturno não era permitido mais de 10 horas. O artigo de 1903 punia empreendedores responsáveis por acidentes no local de trabalho. Nas fábricas com mais de 100 trabalhadores, foram introduzidos assistência médica gratuita, abrangendo 70% do número total de fábricas em 1898. 13. A Rússia era tecnologicamente atrasada. Já no século XI, já existia água encanada e sistema de esgoto em Novgorod, no século XVII em Moscou. Na época também já existiam critérios sanitários na manipulação de alimentos e nos procedimentos das forças armadas. No século XVI, Ivan IV emitiu um tratado que indicava regras sobre a higiene da casa, a lavagem de louça e da comida. Foram publicadas cartilhas de práticas de cidadania para crianças, com dicas sobre higiene pessoal e prevenção de doenças. Em 1581 foram criadas farmácias. Em 1865, as faculdades médicas e cirúrgicas de São Petersburgo, Kiev e Kazan se pronunciaram sobre a organização dos serviços de saúde. A primeira estação sanitária foi inaugurada em 1891 em Moscou. Outro aspecto pouco divulgado é o pioneirismo russo em matéria de iluminação elétrica. Tudo isso graças ao engenheiro elétrico russo Pavel Yablokov, que viveu de 1847 a 1894, um engenheiro militar, inventor e empresário que criou a vela Yablokov, um dispositivo de iluminação elétrica. Essa iluminação foi testada pela primeira vez na primavera de 1874, sendo aplicada no trajeto de trem entre Moscou e a Crimeia. Em 15 de abril de 1876, na exposição de dispositivos físicos em Londres, Yablokov exibiu sua vela e, durante a exibição, a luz elétrica, levemente azulada, iluminou uma grande sala e deixou uma grande multidão encantada. Passaram a ser fabricadas diariamente mais de 8.000 velas. A iluminação elétrica, com uma rapidez excepcional, conquistou a Bélgica, Espanha, Portugal, Áustria, Grécia e a Suécia. Na Itália, iluminou as ruas do Coliseu, a Rua Nacional e a Piazza Colonna em Roma, bem como nas praças, ruas, portos, lojas, teatros e palácios em outros países. O radiante mundo russo ultrapassou as fronteiras da Europa, estava em São Francisco, na Filadélfia, nas ruas e praças do Rio de Janeiro e nas cidades do México. Elas apareceram na Índia e em Burma.
Mesmo o Shah da Pérsia e o rei do Camboja colocaram a luz russa em seus palácios. A iluminação russa foi substituída por completo em 1879, quando Thomas Edison criou a lâmpada incandescente, que substituiu as lâmpadas de arco. Mesmo assim, essa descoberta não perdeu sua importância, pois foi uma fonte de inspiração para Edison criar sua lâmpada moderna. A eletrificação nos transportes também foi algo precoce na Rússia. Já em 1876, Fedor Pirotsky realizou experiências em transmissão de energia elétrica ao longo dos trilhos e em 1880 foi instalado o primeiro bonde experimental em São Petersburgo. Esse poderia levar 40 pessoas a uma velocidade de 10 a 12 km por hora. Nota-se que a Rússia não era um local de trevas, mas trouxe literalmente luz ao mundo. Vejamos alguns exemplos de tecnologia russa. Em 1552, Ivan Fyodorov fez a primeira impressora de livros da Rússia, editor do primeiro livro impresso exatamente datado em russo. Em 1586, Andrew Shokov, excepcional mestre-ensino, criador do Tsar Cannon, o maior calibre de bombarda da história. Em 1746, Andrew Nartov, politécnico inventor, criador da bateria rápida circular e da primeira arma com mira telescópica. Em 1752, Leonti Shanchurenkov, o inventor do primeiro carro automovido. Em 1799, Yefim e Miron Sherapanov, os criadores das primeiras locomotivas industriais e ferrovias russas. Em 1802, Vasily Petrov, pela primeira vez provou a possibilidade do arco contínuo para a iluminação. Em 1832, Semen Korsakov, o inventor do dispositivo mecânico, máquinas inteligentes para a recuperação de informação e classificação, um pioneiro do uso de cartões perfurados para o computador. Em 1838, Boris Jacob, o criador das primeiras minas marítimas de produção em série no mundo. Em 1854, Otomar Gerne, inventor do primeiro submarino com corpo fusiforme. Em 1864, Michael de Britney, construtor do primeiro tipo moderno de quebra-gelo de metal do mundo, o Pilot. Em 1877, Ivan Alexander, o criador do primeiro submarino com torpedo automotor, inventou também a foto estereoscópica. Entre 1825 e 1890, Alexander Mojalski, um dos pioneiros da aviação. Em 1883, Ilya Menshikov, ganhador do Prêmio Nobel e pioneiro da embriologia, imunologia, gerontologia, proposto pela primeira vez o uso de probióticos para fins médicos. De 1847 a 1921, Nikolai Zhukovsky, o construtor do primeiro túnel de vento da Rússia, pioneiro em modelagem de aviões na Rússia. Em 1902, Sergei Prokhodynsky, um pioneiro da fotografia em cores, anunciou pela primeira vez a criação do método utilizando 3 cores fotos. Em 1905, patenteou um sensibilizador muito superior aos desenvolvidos por químicos estrangeiros. Em 1913, Gleb Kotelnikov inventou o paraquedas mochila. Em 1907, Ivan Adamian, inventor do sistema de 3 cores e eletromecânicas, tecnologia da TV a cores. Também existiam grandes inventores russos no campo da indústria. De 1711 a 1765, Mikhail Lomonosov, fundador da ciência do vidro, reviveu a arte do esmalte e métodos desenvolvidos para a produção de vidro de todas as cores, um dos fundadores da porcelana russa. Em 1763, Ivan Pozunov criou o primeiro motor a vapor de 2 cilindros do mundo. Tinha capacidade de 1,8 cavalo motor e era o único motor capaz de trabalhar em um eixo comum, o que, pela primeira vez, permitia-lhe funcionar bem sem o uso de energia hidráulica, ou seja, incluindo um lugar completamente seco. De 1753 a 1803, Nikolai Lvov foi um dos pioneiros no controle de temperatura em alto forno, ou seja, aquecimento combinado à ventilação. Em 1802, Ossip Krishevsky inventou o leite em pó. Piotr Sobolevsky foi um dos pioneiros na iluminação a gás na Rússia. Em 1812, inventou a termolâmpada. Em 1832, Paul Schilling construiu o primeiro telégrafo eletromagnético. Também é conhecido por desenvolver, em 1812, o método de detonação elétrica em Minas. Em 1834, Boris Jacob inventou o primeiro motor elétrico que trabalhava com veio rotativo. De 1845 a 1905, Vygotsky Odhner criou uma das calculadoras mecânicas mais populares do século XIX. Em 1855, o empresário russo Franz Sangalli inventou o radiador de aquecimento. Andrei Vlasenko, em 1868,
construiu a primeira colheitadeira do mundo. Feita de madeira e acionada por cavalos, apresentava um desempenho 20 vezes maior do que o trabalho braçal dos camponeses. Em 1877, Fyodor Blinov inventou o trator de lagartas rastreadas. Em 1881, Nikolai Bernardus criou a solda elétrica e foi um dos precursores da máquina de lavar. Em 1888, Ogneslav Kostović inventou a ignição elétrica. Em 1888, Dmitry Lachinov propôs pela primeira vez um processo eletrolítico para a preparação e produção industrial de hidrogênio e oxigênio e utilizou a explosão de oxigênio enriquecido na metalurgia e indústria de vidro. Também é pioneiro na transmissão de energia em longa distância pelas linhas de transmissão de alta tensão. Em 1878, Paul Golubitsky foi o criador do primeiro telefone anti-interferência multipolar e foi um dos pioneiros da telefonia em massa nas cidades e ferrovias. Em 1889, Mikhail Dolivo-Dobrovolsky criou a corrente trifásica e foi um dos pioneiros da eletrificação em massa. Em 1891, Vladimir G. Zhukov desenvolveu o refinamento ou craqueamento, permitindo obter até 70% mais de gasolina do que a destilação simples. Esse processo foi desenvolvido e aplicado na indústria em 1891. Em 1903, Alexander Loran inventou o primeiro extintor de espuma do mundo. Sergei Lebedev obteve a primeira amostra de borracha sintética em 1910. Seu livro, O Estudo na Área de Polimerização de Hidrocarbonetos Etilênicos, publicado em 1913, tornou-se referência para a síntese industrial de borracha. O perfumista russo Ernest Beuks, que viveu de 1871 a 1961, foi o criador do mais famoso perfume do mundo, o Chanel No. 5 e Courrier de Roussier e outros produtos da Chanel. 14. A Rússia Imperial era cientificamente atrasada. Em 1692, o arcebispo Atanásio montou na Torre do Sino, em Komogori, perto de Arcanjo, o primeiro observatório de astronomia da Rússia. O próximo observatório apareceu em 1701 em Moscou, na Escola de Navegação, na Torre Shukarev. Esse observatório era supervisionado por Belepolsky, considerado como fundador da astrospectroscopia russa. Em 1827, a Academia Científica de São Petersburgo decidiu criar um novo observatório astronômico. Essa decisão foi aprovada por Nicolau I, que inaugurou o Observatório Pulkovo em 21 de junho de 1835. Sua biblioteca continha 15.000 volumes e cerca de 20.000 panfletos de astronomia. Após a sua inauguração, a qualidade dos equipamentos do Observatório Pulkovo estava em primeiro lugar no mundo. Nesse observatório, o astrônomo Vasily Yakovlevich Struve, em 1837, publicou um estudo sobre 2.170 estrelas duplas. Curiosamente, o astrônomo inglês William Herschel, que viveu de 1738 a 1822, cujos estudiosos consideravam o fundador do estudo de estrelas binárias, investigou apenas 500 dessas estrelas. Nos primeiros anos do Observatório Struve, não só continuou seu excelente trabalho sobre estrelas duplas, como lançou uma série de estudos importantes no campo da determinação de distância entre estrelas. Outras importantes obras de Struve foram a respeito da definição da absorção da luz no espaço. Em 1847, publicou seu famoso livro Esboços de Astronomia Estelar, que criticava os métodos incorretos de Herschel. Nessa obra, chega à conclusão que o Sol não é o centro de um sistema solar gigante, e sim uma estrela comum. Em 1885, o Observatório de Pulkovo foi considerado o maior e melhor observatório do mundo. Vejamos alguns exemplos da evolução da astronomia russa. De 1671 a 1729, Basil Korchmin, fundador dos foguetes de artilharia naval na Rússia, inventor do primeiro lança-chamas moderno. Esses foguetes foram testados em Moscou em janeiro de 1707, em uma ameaça real de um ataque de tropas suecas na capital, e eles subiram a uma distância de 1 quilômetro. De 1711 a 1765, Mikhail Lomonosov inventou o telescópio de visão noturna e um telescópio refletor, pelo qual descobriu a atmosfera de Vênus. Criou a teoria molecular cinética do calor, que, em muitos aspectos, antecipou o conceito moderno de estrutura da matéria e alguns dos princípios da termodinâmica. Também criou um protótipo de helicóptero. De 1818 a 1871, Konstantin Konstantinov foi o criador do foguete de pêndulo balístico, autor do primeiro e grande trabalho sobre a tecnologia de foguetes. Em 1846 e 47, começa a se envolver na pesquisa sistemática de foguetes, sendo o primeiro a dar sua contribuição nessa área. De 1857 a 1935, Konstantin Tsiolkovsky, o fundador da astronáutica teórica.
Foi autor do conceito de foguetes espaciais, foguetes de vários estágios e um elevador espacial. Ele também criou a fórmula da velocidade dos foguetes. 15. A Rússia tinha um nível de cultura inferior. A Rússia imperial era um estado multicultural, com um rico folclore, tradições seculares e inesgotável criatividade. Podemos perceber nas vestimentas, culinária, dança, música, artesanato, manifestações religiosas, festas populares, dentre outros aspectos. A literatura secular apareceu na Rússia só no século XVII. No século XVIII, surge uma galáxia de escritores seculares e poetas como os poetas Vasily Trediakovsky, Antíoco Cantemir, Gravil Derzhavin, Mikhail Lomonosov, escritores Nikolai Karamzin, Alexander Radchev, dramaturgos Alexander Sumarakov e Denis von Wiesen. Posteriormente, no século XIX, teríamos na poesia nomes como Alexander Pushkin, Mikhail Lermontov, Alexander Blok, Sergei Yesenin, Anna Kamotova, Vladimir Mayakovsky e muitos outros. Já na prosa, temos escritores como Fyodor Dostoiévski, Leo Tolstói, Ivan Bunin, Vladimir Vladimirovich Nabokov, Ivan Turguniev, Anton Chekhov e muitos outros. No Império Russo, originou-se uma das maiores coleções de pinturas que contava com mais de 200 pintores famosos. Essa tradição teve início com os mestres bizantinos. Ao mesmo tempo, a Rússia criou seu próprio estilo e tradições. A mais completa coleção de ícones está localizada na Galeria Tretiakov. Em 1757, foi inaugurada a Academia Imperial de Artes. Em 1896, foi inaugurado o Museu de Arte de Nizhny Novgorod, do estado do Império Russo, um dos museus mais antigos da moderna Rússia. Os primeiros retratos realistas apareceram na Rússia no século XVII. Um dos grandes mestres do realismo russo foi Levitsky e Borovikovsky. A pintura russa seguiu as tendências globais de circulação na primeira metade do século XIX com Kiprensky, Bryulov e Ivanov. No caso do teatro russo, teve início por volta do século XI. Porém, os planos para a criação de teatro da corte apareceram pela primeira vez no reinado de Mikhail Fedorovich em 1643. Poucas pessoas sabem que o cinema é nascido em Odessa. No verão de 1893, o engenheiro Joseph A. Tinchenko, um mecânico autodidata da Universidade Novorossiysk de Odessa, inventou e construiu o primeiro aparelho de tomada de imagens em movimento do mundo. Os primeiros dispositivos cinematográficos surgiram na Rússia no início de abril de 1896, apenas 4 meses após as primeiras sessões cinematográficas parisienses. O primeiro cinema permanente aberto em São Petersburgo surgiu em maio de 1896, a Nevsky Prospect. O primeiro filme russo foi Stenka Razin, rodado em 1908. Outro longa de sucesso foi Defesa de Sevastopol, de 1911, encenado em conjunto por Alexander Kamsokov e Vasily Goncharov. O tema geral dos primeiros filmes russos foram adaptações de fragmentos de obras clássicas da literatura russa, como A Canção do Comerciante Kalashnikov, O Idiota de Dostoiévski, A Fonte de Bakhchisarai, canções populares mercantes ou cenas ilustradas da história russa, como a morte de Ivan o Terrível e Pedro o Grande. A maioria das fontes modernas concorda que no Império Russo foram gravados cerca de 2.700 títulos de filmes, mas sobraram apenas 300 fragmentos significativos desses filmes. Quanto à arquitetura russa, ela segue a tradição do Império Bizantino. Posteriormente, a primeira fase do desenvolvimento do Barroco russo remonta ao ano de 1680 a 1700. Esse Barroco, apesar da influência europeia, possui elementos russos e tem como principal tributário Mikhail Zemstov. Em meados do século XVIII, é liderado por D. V. Ukhtomsky e I. F. Michurin. Na década de 1760, o Barroco é substituído gradualmente pelo Classicismo, que é associado aos nomes de arquitetos como Andrei Voronin e Andreyan Zakharov. Obtendo formas criativas, Ivan Alexandrovich Fomin, em 1910, tornou-se o mestre neoclássico de São Petersburgo. Outro nome do neoclassicismo foi Vladimir Shishko. Em São Petersburgo surge o estilo neo-russa, que é encontrado principalmente nos edifícios religiosos. Esse estilo é representado por Vladimir Pokrovsky, Stefan Krishinsky, Andrei Plaksin e Hermann Green. No caso dos russos do final do século XIX e início do XX, os camponeses possuíam uma forte espiritualidade e uma elevada moral. A embriaguez entre os camponeses era um caso extraordinário. Já no início desse século, a maioria absoluta dos camponeses bebia apenas nos grandes feriados. Na primeira metade do reinado de Nicolau II, houve uma considerável redução no consumo de bebidas alcoólicas per capita. Durante os anos de 1894 a 1904, diminuiu de 7,4 litros a 7 litros, um dos mais baixos da Europa, 6 vezes menor que da França, 5 vezes menor que da Itália,
3 vezes menor que na Inglaterra e 2 vezes menor que da Alemanha. Os russos do século XVI tomavam banho de 2 a 3 vezes por semana. Nos palácios russos de São Petersburgo existiam em seus arredores casas de banho, banheiras, lavatórios, e os seus cortesãos e servos poderiam regularmente ir para o banho. Sobre a taxa de criminalidade, de 1825 a 1830, teve 562 e 650 crimes por 100 mil habitantes, ou seja, 4 vezes mais baixo que na França e 7,6 mais baixa que na Inglaterra. A relação entre a participação dos representantes de determinadas profissões e o número total de pessoas condenadas por crimes é a seguinte. Entre 1858 e 1897, o primeiro lugar pertencia aos comerciantes, 2%, o segundo a burgueses e artesãos, 1,7%, o terceiro aos nobres e funcionários públicos, 1,5%, o quarto para os camponeses, 0,9%, e o quinto para o clero, 0,3% a 0,4%. Bom, então é isso, terminamos o primeiro vídeo de nossa longa série de vídeos. Voltamos então no próximo vídeo com o mito 16. Obrigado a todos que assistiram, até mais.